Nesse módulo, e a partir dele, nós falaremos sobre a compreensão do caso. Então, a pessoa chega à minha frente, ela começa a falar, ela vai se desvelar, eu vou trabalhando com logos, vou trabalhando com as narrativas, vou trabalhando com as análises discursivas, vou trabalhando com essa pessoa que surge na minha frente, com todas as demandas que ela conseguir colocar para mim. E quem é essa pessoa? Quem é esse ser humano que está à minha frente? De onde ela vem? De qual família? Quais são as dinâmicas e estruturas familiares? Qual é a realidade financeira, social, econômica, de forma macro? Quais são as identificações dela de gênero, de raça, etnia? Quem que é essa pessoa, né? O que é que ela faz? Como que ela se relaciona? Ela possui algum quadro nosológico de adoecimento, alguma patologia? Ela tem uma forma inautêntica de ser, de estar no mundo, de se relacionar com as pessoas, com ela mesma? Ela tem alguma história que tem um enredo traumático? Ela precipita muito o futuro, as coisas que vão acontecer e tudo causa muito estresse, muita ansiedade? Eu preciso ter uma leitura dessa pessoa. E a partir desse módulo nós vamos compreender como fazer essa leitura. Bom, também em aulas passadas a gente já conversou sobre essa relação terapêutica, sobre a necessidade dessa aliança terapêutica. Se essa aliança não estiver bem construída, nada do que a gente vai falar vai ser útil, porque a priori precisa ter uma relação. No momento que eu faço um diagnóstico, veja, é a relação da minha interpretação sobre a vida do outro. É a minha interpretação a respeito da história de vida do outro, do seu modo de ser, do seu funcionamento e de possíveis processos de adoecimento, quiçá de um quadro psicopatológico já estruturado, tá? Então, no final das contas, essa interpretação nada mais é do que a relação diagnosticador-diagnosticado, diagnosticadora-diagnosticada. E eu preciso compreender essa relação, como que está esse encontro, como que está esse desvelar para esse desconhecido, essa fala de si a esse completo desconhecido, que foram questões que a gente já conversou em módulos anteriores. Então vamos pensar. Esse paciente que chega até mim, ele vai vir de algum lugar. E que lugar é esse? Ele passou por várias instituições escolares, instituições profissionais, instituições familiares, e eu preciso ter essa leitura. Essa pessoa que chegou até mim, ela vem de uma realidade social. Então a gente precisa ir identificando e fazendo essas leituras para a gente compreender quem é essa pessoa, de onde essa pessoa me vem, qual é a sua realidade, quais são as suas atitudes, quais são os comportamentos e qual é a sua relação com o social também. E a ideia não é fazer um diagnóstico necessariamente de uma doença. A gente vai fazer um diagnóstico de quem é essa pessoa e não do que ela tem. Não esqueçam disso. O nosso diagnóstico para uma prática clínica adequada, o nosso diagnóstico não é do que ela tem, pensando numa doença, é de quem ela é, pensando numa pessoa. Aquela pessoa que surge, que vem ao meu encontro. E para isso a gente precisa pensar nessa avaliação. Então, uma coisa que eu já coloco, né, frente a isso, é a gente eliminar esse conceito de doença que a gente tem, de anormalidade, como se a pessoa tivesse alguma coisa que precisasse ser extirpada ou meramente diagnosticada para a gente dizer que sabe o que a pessoa tem. Isso é pouco, isso é muito pouco. A gente pode ir e precisa ir muito além disso. Então, a ideia não é corrigir um comportamento impróprio, socialmente indesejado, mas compreender quem é esse indivíduo e como que está a sua vida como um todo, né, de uma forma bem holística, inclusive, e processos de autenticidade, de inautenticidade, de autonomia, de perda dela, de congruência consigo, com o seu modo de ser, de estar, com as suas relações, com seus processos de escolha.
e como que esse indivíduo tem ou não consciência disso tudo, tá? Uma outra coisa é a gente pensar nessa vivência de um sofrimento. As pessoas vêm com uma demanda, com um sofrimento, com uma dor, com algumas coisas a serem elaboradas, ou até com esse desejo de que algo ruim da sua vida seja extirpada. E no final das contas, o que vem nessa vivência desse sofrimento é uma prisão de uma existência desprazerosa, é uma vida realmente inautêntica, sem liberdade, sem mobilidade, com muito, às vezes até com se sentindo impotente frente a tudo da vida, a tudo do mundo, as suas escolhas, né, as escolhas que teve até agora. Eu estou falando muito de escolha, porque o processo de psicoterapia nos fala todo o tempo de um processo de angústia. E nesse processo de psicoterapia, a ideia não é avaliar exclusivamente uma doença, mas avaliar, compreender, interpretar também esse funcionamento de angústia dessa pessoa que me procura. Então, os seus conflitos existenciais, os seus sentimentos negativos. Mas, Luciana, então quais são esses 3 eixos de análise? E claro que também vem dessas correntes filosóficas do existencialismo, correntes filosóficas e também epistêmicas da fenomenologia, mas vamos pensar, por isso que vem aí esses 3 eixos, né? Então vamos pensar nesses 3 eixos, que é a relação com o mundo circundante, a relação com o mundo humano e a relação com o mundo próprio. Nossa, Luciana, como assim? A relação com o mundo circundante é o ambiente onde as pessoas vivem. E há necessidade de certa forma, nos adaptarmos no movimento dialético, né, do corpo com o meio, às condições externas. Né? As condições externas ao meu corpo, né, ao meu funcionamento interno. Então, essa relação, que aparentemente é simples, pode ser provocadora, inclusive, de processos de adoecimento. E mais na frente, nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, essa é a ideia da relação com o ambiente, com o mundo, com o que me circunda, com a minha realidade social, por exemplo. Né? Próxima aula a gente já vai falar sobre isso. O segundo aspecto, que é o mundo humano, é uma reciprocidade nas relações. Mutuamente eu me afeto e eu sou afetada. Eu sou um ser eu existo em relação a algo, a alguém, e o outro existe em relação a algo ou a alguém, muitas vezes é a mim. E eu não nasci sozinha, eu nasci dentro de uma realidade, eu venho e volto só, mas de alguma forma esse vir e esse voltar, mesmo na minha solidão, precisa de outrem, precisa de outras pessoas para fazer com que isso aconteça. Nem meu nome fui eu que escolhi. Então somos seres de relação, querendo ou não, somos seres de relação. E existem inclusive muitos processos de adoecimento quando eu não me relaciono, ou quando eu me relaciono em demasia, quando eu me relaciono muito bem com o outro, que às vezes esse outro não se relaciona comigo, e aí a gente vai criando as complexidades de ser, de existir, de se relacionar, que inclusive é o tema do nosso 5º módulo. E por fim, nesse 3º eixo, a gente vai falar do mundo próprio, o ser em si, e ser para si, essa consciência de si, de seu autoconhecimento, a pessoa que eu sou. E cá para nós, a pessoa que eu sou, ele é um composto da pessoa que eu fui, da pessoa que eu pretendo ser e da pessoa que eu estou sendo. Vejam a temporalidade todo o tempo batendo a porta da nossa existência. Então se pergunta hoje, Luciana, quem é você? Inevitavelmente, nessa resposta que é do aqui e agora, que é no que eu estou sendo, bem no gerúndio mesmo, que é o que eu estou sendo, é um complexo do que eu fui e ao mesmo tempo de projeções do que eu pretendo ser. Inevitavelmente, a gente anda nesse horizonte, digamos assim, que ele é atemporal. E não é assim compartimentada dessa forma, né? Passado, presente, futuro, desse jeito tão estanque. É uma vivência do agora e ao mesmo tempo permeada por passado e futuro. E isso a gente também vai conversar ainda nesse módulo, em aulas futuras, quando a gente for falar exclusivamente desse eixo.
Então, aqui nesse terceiro eixo, é como se eu fosse sujeito e objeto. É como se eu fosse autor e obra ao mesmo tempo. Eu preciso compreender de como se dá isso também nos meus pacientes.